Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, senhoras e senhores. Hoje eu ocupo esta tribuna com muita alegria. Alegria depois de um tempo difícil, um tempo de luta, mas de muito orgulho. Permitam-me aqui os senhores e as senhoras eu relembrar um pouquinho da minha história. Eu vim de família muito humilde. Eu nasci e cresci no Jardim Capivari dessa cidade. Aos 11 anos de idade, eu fui trabalhar como babá, fui empregada, trabalhei numa rádio, numa emissora de rádio. Depois eu estudei, me formei em magistério, me formei em letras pela PUC, trabalhei na área de regularização de obras, área essa que me deu estabilidade financeira. E então eu vim concorrer a um cargo público com o intuito de poder servir melhor a nossa população, em especial os mais carentes. E para quem aqui se recorda, na ocasião foi uma surpresa, porque na minha primeira candidatura, eu fui a segunda mais bem votada do meu partido. Isso em 2004. Só que as senhoras e os senhores lembram também de uma luta travada minha com meu ex-suplente, então o senhor Marcos Abichedi. Esse homem conhecido nacionalmente pela boa pessoa que todos sabem, moveu contra mim 15 processos, acusando de doações de cesta básica, acusando de compra de votos. Só que essas pessoas, essas testemunhas que estiveram nesses 15 processos, eu então nem conhecia. E com isso, senhoras e senhores, eu venho trazendo essa luta injusta, desigual até aqui. 2006, depois de ter ganho todos os processos aqui em Campinas, 2006, eu perdi um dos 15 processos no TRE, e então eu fui afastada do mandato por 30 dias, pois consegui, com a ajuda de Deus e um bom advogado em Brasília, uma liminar. Aí, minha querida colega Cidinha, 2008, 3 meses antes da eleição, eu perdi de novo o mandato, porque eu perdi mais um desses processos no TSE. Todos aqui, politizados que são, sabem, normalmente, o TSE acompanha a decisão do TRE. Então, eu fui cassada em 2008. Só que não estava inelegível. A lei, na ocasião, previa 3 anos apenas. Fui para a campanha, cassada, com dificuldades, e os senhores e as senhoras bem sabem o que é um rótulo de cassada às vésperas da eleição. Mas, de novo, ganhei a eleição e, pasmem, com a mesma quantidade de votos da primeira eleição, e única mulher eleita nesta Câmara Municipal. Mas a briga não parou por aí. 2010, quando eu vim candidata a deputada estadual, e aí surgiu, então, a lei da ficha limpa, lei essa que eu admiro, que eu acho boa, no entanto, poderia ser mais eficaz, em alguns casos, mais justa. Permite uma Mas parte? aí, com a lei da ficha limpa, o que houve? Eu fui taxada de ficha suja na cidade. Por quê? Por causa daquele processo de lá de 2004, movido pelo meu suplente. E quem me acompanha, dona Cidinha, a senhora que me acompanha, sabe que o meu mandato, graças a Deus, não teve nada que ninguém pudesse falar contrário ao nosso trabalho, contrário ao meu testemunho, contrário à minha pessoa. Então, é de conhecimento dessa cidade o nosso trabalho. Mas aí o que aconteceu? 2010, depois de ter sido taxada de ficha suja, decidiu-se que a lei não valia para 2010, e sim para 2012. Aí alguns colegas, que até aqui estão, alguns advogados em Brasília, disseram, vereadora, essa lei da ficha limpa vai ser muito complicada. A senhora negocia o seu apoio, apoia algum candidato. Mas eu quero aqui hoje dizer aos meus eleitores que isso eu faria jamais. Eu não venderia, eu não trocaria, de jeito nenhum. E eu ainda disse, nesses dias, para a minha equipe, se fosse preciso morrer, eu morreria lutando. Eu morreria de cabeça erguida.
E não foi diferente nesta campanha. E, lamentavelmente, alguns dos concorrentes, dos 740 candidatos, sendo que desses 740 candidatos, eu fui a 20ª mais bem votada, alguns desses, numa força-tarefa, indo às igrejas, indo às nossas bases, indo aos bairros, dizendo: vereadora não pode concorrer, a vereadora está impugnada, ela está com as placas na rua para ajudar o candidato a prefeito dela. Mas eu quero dizer aqui aos meus eleitores, e à cidade toda, que isso não é verdade. Eu fui porque eu sabia que eu podia concorrer. O primeiro cuidado que nós tivemos foi obter uma certidão expedida pelo próprio TSE, na qual dizia que eu não tinha nenhum processo eleitoral, nenhum processo crime. E, além desta certidão, todos os demais documentos exigidos pela lei. Só que o que houve? O juiz, o qual eu tenho muito respeito, equivocadamente indeferiu o meu registro, com base na lei da ficha limpa, começando a sentença dele da seguinte forma: embora a vereadora tenha apresentado todos os documentos, não tenha sofrido nenhuma impugnação, nem do Ministério Público e nem de pessoa física, eu, de ofício, indefiro o registro dela. Eu fui tremendamente prejudicada, porque isso deu margem para os concorrentes desleais usarem isso contra nós na campanha. E, além disso, causar na cabeça das pessoas uma grande dúvida se poderiam ou não votar em mim. Mas eu aqui hoje eu agradeço as quase 4.000 pessoas, os quase 4.000 campineiros, que esses sim, eu sei que votaram conscientes. Porque esses, mesmo com a lei da ficha limpa, mesmo com os concorrentes causando confusão na cabeça do eleitor, essas quase 4.000 pessoas confiaram em mim. Então, hoje eu quero agradecer essas pessoas. E por onde eu andei, e por onde eu ando, eu sempre digo que o meu mandato não é meramente mandato, é o ministério. E quando a gente fala de ministério, homem pode até temporariamente ou definitivamente paralisar. Agora, quando se fala de ministério, só Deus pode parar. E, se tratando disso, eu quero aqui anunciar à população que o nosso trabalho, independente desta tribuna, a qual eu respeito tanto, o nosso trabalho continua. A nossa base será trabalhada da mesma forma. Nós, talvez, temporariamente, não estejamos aqui, mas eu deixo aqui o meu respeito aos colegas, os meus cumprimentos aos que ganharam a eleição e também àqueles que não se elegeram agora, mas que fiquem firmes, que continuem também o trabalho de vocês. Excelência, uma parte, por gentileza? Pois não. Eu venho aqui sensibilizado com a fala desta grande vereadora, companheira, Leonice da Paz. Sabendo da trajetória, da história da Vossa Excelência, e quero dizer que, com certeza, a vereadora Leonice da Paz é uma vencedora. Obrigada, vereador. Na campanha, eu andando para cima e para baixo, e eu falei justamente isso. Falei, se essa moça, com todo respeito, for eleita, ela realmente tem que tirar o chapéu para essa moça, porque trabalhar sobre a condição que ela está trabalhando, né, com a justiça indeferindo a sua candidatura, e ainda conseguir esse montante de votos que a Vossa Excelência conseguiu, a Vossa Excelência não merecia estar fora da Câmara Municipal de Campinas. Mas mesmo estando não eleita, com certeza continua o seu trabalho e junto conosco aqui na Câmara Municipal, o nosso carinho e a nossa gratidão vai estar sempre presente. Obrigado e parabéns pela votação. Obrigada, vereador. Obrigada. E eu quero aproveitar os segundos que me restam para agradecer também a toda a imprensa do nosso município, que nesse processo nos tratou com muito respeito. Então, a todos o meu agradecimento, parabéns à Câmara Municipal, parabéns aos colegas e obrigada. Obrigada à população campineira. Obrigada, senhor presidente. Boa noite. Muito obrigado.